Saúde, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Os irmãos, estou aqui para lembrar vocês, conforme combinado. Segunda-feira o pastor Geraldo já postou o vídeo da oração. Hoje é quarta-feira, seria o dia do culto de libertação. Então eu quero estar conversando com os irmãos aqui a respeito do encontro com o sobrenatural de Deus. Esse vai ser o tema do que eu vou falar com os irmãos. E já adianto, irmão, que no domingo vou estar combinando quem é que vai estar na quarta-feira trazendo uma palavra também aqui. Bom, o título que eu vou trabalhar está lá em Lucas 9:28, onde está escrito assim: tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. O 29 está escrito assim: transfigurou-se a aparência de seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então, meus amados, essa é uma passagem que, se você for na sua Bíblia olhar, você vai ver que antes estavam todos juntos, mas Jesus chamou para subir no monte com ele apenas Pedro, João e Tiago. E aí, né, por que Jesus não chamou os 12? Eles andavam sempre juntos, né? Aí eu começo a te dizer o seguinte: o plano de Deus na vida das pessoas é de cada um e é com Deus. Não quer dizer que Jesus tinha ali os seus 12 apóstolos, e ele tinha a mesma direção para cada um deles. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje que para esses três a direção era diferente dos outros, cada um na sua. Portanto, comece a entender que o plano de Deus é uma chamada, e essa chamada só ele sabe como isso vai acontecer. Nós já falamos disso em outras ocasiões, né? Nós temos que esperar o momento certo da chamada. O chamado de Pedro, né, foi para ser um pregador e pastor, né? Jesus chamava Pedro de ali na Bíblia, Lucas colocou, né, Simeão ou Simão. Mas Jesus praticamente chamava Pedro de Cefas, que significa Petro, que é igual a Petros, e que é igual a pedra. Observem bem, Jesus precisava de Pedro, nós vamos ver isso acontecer, né? E ele precisava de Pedro, por isso Pedro precisava estar presente naquele lugar, mas é Jesus que definiu, né? Pedro tinha uma educação limitada, ele falava aramaico arrastado e muito pouco de grego, mas era a pessoa escolhida para Jesus para ser, né, como já falei com os irmãos, o pregador e o pastor. Mais tarde, Pedro se tornaria firme como uma rocha, como nós já sabemos, e ele foi, como foi colocado ali, né, é um ponto fundamental da igreja. E em vez de uma pessoa, né, com temperamento totalmente, né, alto, totalmente irregular, Pedro conseguiu depois, né, de entender o propósito de Jesus na vida dele, ele conseguiu dar uma melhorada nessas coisas. Talvez eu esteja falando para mim mesmo que eu preciso mudar o meu temperamento, né? Mas esse temperamento, Jesus vai cuidando disso tudo através do Espírito Santo. Em João 21:17, Jesus pede a Pedro, simplesmente assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí, se você for observar, em Atos 2:14, quem era o pregador do Pentecoste? Quem era que estava lá? Quem é que fez o avivamento todo da igreja, que chamou todo mundo e o Espírito Santo desceu? Se você não sabia ainda, é Pedro. Pedro que estava lá. Tiago, né, assim como João, os dois filhos de Zebedeu, foram chamados. Tiago foi chamado para ser pregador, mas Tiago mais tarde se tornaria a coluna da igreja. Irmãos, eu quero dizer, da igreja em Jerusalém, quero dizer para você que Tiago tem uma epístola universal. É fundamental essa epístola para que a gente entenda como é que Deus trata, como é que ele trabalha, né?
E Tiago tem um postulado que as pessoas às vezes ficam tentando entender por quê, mas ele fala da fé pelas obras, e alguém quer entender sempre ao contrário. Eu preciso fazer obra para mim conseguir. Não, não, você precisa ter fé. É através da fé que as obras vêm, tá? As obras não vão te acrescentar nada se você simplesmente não tem a fé. Então, primeiro tenha fé, que a fé vai te conduzir a realizar obras e grandes obras na casa do Senhor. João, né, era considerado um homem de visão e de dons, se você ler as epístolas 1ª, 2ª e 3ª de João, e principalmente o Apocalipse, você vai entender fundamentalmente isso que eu acabei de dizer, né? Era considerado o discípulo amado por Jesus, várias vezes ele fez essa citação. E um detalhe, Jesus chamava tanto João e Tiago como filhos do trovão, está lá em Marcos 3,17. Por quê? Porque eles tinham natureza explosiva. Será que eu estou falando agora com alguém que tem uma natureza explosiva, assim como Pedro, Tiago e João? Mas o que eu quero te dizer? Se você tem essa natureza ainda explosiva, é porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque Jesus muda todas as coisas. Tá? No verso 30, está escrito assim: e eis que estavam falando com ele 2 varões, e esses varões eram Moisés e Elias. Meus amados, Moisés e Elias, vamos lá, Moisés em Deuteronômio 4 e 6, né, diz que Deus mostra para Moisés a terra da herança, mas Deus fala com ele: Moisés, isso aí não é para você, você não vai entrar nessa terra, né? E aí, olha bem, ele fala, né, para lá não passarás. E aí no verso 6, faz um comentário a respeito da sepultura de Moisés, que até hoje não tem localização. Mas, meus irmãos, observa um detalhe impressionante na hora que eu acabar de comentar com vocês. Elias, 2 Reis 2, 11, fala: e subiu ao céu no redemoinho, né? Elias tinha uma oração invocatória de Deus para as coisas. Tem 4 eventos, eu vou citar para vocês 2 que você vai lembrar. A chuva que não caía naquele lugar e de repente Elias orou e choveu. A outra passagem que tem mais 2, mas eu vou falar só dessas 2, é a do fogo no altar, todo molhado, todo encharcado de lenha, e desceu o fogo do céu. Você já sabe, se você não sabe, procura lá que você vai entender. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tanto Moisés quanto Elias, né, eles simplesmente, Elias, né, nós sabemos aí que subiu no redemoinho, e Moisés morreu e foi enterrado, mas o túmulo não aparece. Mas observa bem, nesse dia que Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir com ele monte, quem estava lá conversando com Jesus? Exatamente, Moisés e Elias. Talvez, eu quero te dizer, você não vai ver tanta coisa aqui nessa terra, mas de repente o que está preparado para você ver é muito maior, porque, por exemplo, Moisés está aí, a prova de Moisés e Elias, onde eles estão. Verso 31 fala assim: os quais, Moisés e Elias, apareceram com glória e falando da sua morte. Qual sua morte? A morte de Jesus, não é a morte deles, a qual havia de se cumprir, ou de cumprir-se em Jerusalém. Então os dois conversavam. Essa parte é interessante, irmão. Os dois conversavam com Jesus, e João, Pedro e Tiago ficaram ali, assustados. Inclusive, se você olhar todo, ler tudo, né, o nosso intuito aqui, você vai ver que eles ficaram assustados, né, sem saber até o que fazer, né? Pedro até falou: vamos fazer uma tenda, uma para cada um de vocês, uma para Elias, né, Moisés, enfim, né? Mas o que eles conversavam com Jesus? Eu quero agora que você pense, né? O que aqueles 2 homens podiam estar conversando com Jesus? Não sei, mas a Bíblia não diz que é exatamente isso, né? Mas se você ler, você vai ver. Falando da sua morte, que deveria se cumprir em Jerusalém. Você vai verificar que os apóstolos queriam que Jesus passasse por Samaria. Ele falou: não, eu tenho que passar por Jerusalém, porque ele já sabia que o quê? Eles iriam encontrar ali um homem carregando
um cântaro, que não era nada normal na época. Que ele iria ter uma entrada triunfal, como nós sabemos, montado num jumentinho virgem. Que ele estaria perante o Sinédrio, respondendo e falando tudo a respeito do seu ministério. Que ele estaria perante Pilatos e Herodes, estaria também confirmando o seu ministério na presença dele. Que ele subiria o Gólgota com todos aqueles problemas, que ele saberia da sua crucificação, como que aconteceria, que ele estaria numa sepultura, mas, meus amados, que é fundamental, que eles falaram com ele, que ele já sabia, no terceiro dia ele ressuscitaria, aleluia. E nessa conversa deles, eu quero agora trazer para os nossos dias, para a gente ter uma conversa aqui, porque o encontro com o sobrenatural de Deus está disponível para mim e para você, para todos nós o tempo inteiro. Então, olha só, assim como para aqueles 3 homens, Jesus tinha um chamado, para você. Qual é o chamado? Você já parou para pensar qual é o chamado? Você já parou para tentar entender algumas coisas que acontecem na sua vida, que você fala que está errado, que deveria não ser assim? Será que você ainda não pensou que você tem um chamado, que você tem se esquivado dele, que você está fugindo dele, que você está fazendo de conta que não tem? Será? Ah, mas na igreja tem tantos, porque eu? Jesus tinha 12 apóstolos, muito mais, mas ele escolheu 3 para subir no monte com ele. A revelação disso vem por uma íntima e estreita relação com o Senhor. Se você não tem tido uma relação estreita, íntima, verdadeira com o Senhor, possivelmente você não vai estar recebendo muita revelação de nada, porque para que nós tenhamos todas essas coisas é preciso estar na presença firme com o Senhor. Não é fazendo de conta que está na presença do Senhor, mas é estar verdadeiramente na presença do Senhor. Para que Jesus tem te chamado? Você já parou para pensar? Para que Deus tem te chamado? O que Deus tem te pedido para fazer? O que Deus tem te mostrado? Onde Deus tem te levado? Será que você já parou para pensar algumas coisas que você nunca tinha pensado na sua vida? Talvez agora você comece a pensar. Por que isso? Aí talvez você vai encontrar a resposta. Eu já tenho um monte de resposta para as coisas da minha vida, tá? E se você tem um chamado, como que você está correspondendo a esse chamado? Ou seja, se você já percebeu que você tem um chamado para uma, para 2, sei lá quantas coisas tem, mas você cada vez mais vai se negligenciando. Por exemplo simples, não, o meu chamado é para diácono. O que o diácono faz? Vou falar algumas coisas. Diácono abre a igreja, fecha a igreja, vê banheiro, vê água, auxilia o pastor, ajuda o pastor. Enfim, o diácono tem uma função muito grande na igreja, tá? Porque, na verdade, o trabalho do diácono é serviço. Ah, e o que é serviço? É não olhar o que os outros estão fazendo e fazer o que ele tem que fazer. Pronto. Esse é o ponto, tá, que nós temos que entender. Então, né? Como é que você está respondendo o seu chamado? Será que você ainda não prestou atenção? Você está colocando um monte de vírgula, um monte de interrogação, onde você deveria estar colocando um monte de outras coisas, um monte de reticência. É um ponto final quando Deus fala e você está fazendo de conta que não quer ouvir? Ei, meu amigo, ei, meu irmão, você está preparado para um encontro sobrenatural de Deus? O que eu estou querendo dizer para você? Será que agora eu vou trazer para mim, e você estamos preparados para ter esse encontro com Deus da forma que, né, todos que puderam ter esse encontro ficaram maravilhados? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos buscando a presença de Deus na nossa vida? Será que nós estamos procurando fazer o que nós temos que fazer e não ficar esperando que o outro faça? Irmãos, o encontro sobrenatural com Deus é Ele que marca, não é você que vai procurar. Então fique na posição, lembrando que esse é o Deus da nossa vida, esse é o Deus que pode tudo e todas essas coisas. Meu amado, hoje é
dia de libertação. Deixe as coisas que não te pertencem, as coisas que não são para você, e na verdade assuma as coisas que você ainda não assumiu, as coisas que você já deveria ter assumido há muito tempo, para poder agora mesmo estar se encontrando com o Deus verdadeiro, para estar mudando não só a sua vida, mas a vida da sua família, da sua comunidade, da sua igreja. Amados, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Amém.